Hoje a gente vai conversar sobre uma pesquisa brasileira que está trazendo uma esperança, assim, gigantesca para a paralisia. O nome da substância é polilaminina. E olha, ela tem o potencial de mudar completamente o jeito que a gente trata lesões na medula espinhal. Para sempre. Para a gente entender bem o tamanho do desafio, a melhor analogia é essa aí, a de uma ferrovia, sabe? Pensa que a medula espinhal é como se fosse o trilho principal de um trem. É por ali que passam todos os comandos que saem do cérebro e vão para o resto do corpo. Agora, o que acontece quando esse trilho se rompe por causa de uma lesão grave? Pronto, os sinais não passam mais. A comunicação simplesmente para. E é exatamente por isso, por essa parada total na comunicação, que o que a gente vai discutir aqui é tão importante. Nas palavras do próprio Dr. Victor, um dos médicos que está envolvido na pesquisa, esse tratamento não é só mais um passo, sabe? Ele é um potencial divisor de águas, um ponto de virada total na maneira como a gente lida com esse tipo de trauma. Só que, claro, uma descoberta desse calibre não surge do nada, né? Pelo contrário, ela é o resultado de um trabalho, assim, minucioso, uma jornada de quase 30 anos de pesquisa. Agora a gente vai entender um pouco melhor como é que esses trilhos neurais estão sendo de fato reconstruídos. Tá, mas o que é essa tal de polilaminina, afinal? Então, de forma bem simples, é uma rede de proteínas que foi criada lá na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela funciona basicamente como um andaime, sabe? Ela ajuda a religar os axônios, que são tipo os cabos que levam a informação pela medula, ou seja, ela cria um caminho novo para que eles possam crescer de novo e se reconectar. E o mais legal, o mais elegante mesmo, é a simplicidade por trás da ideia. Como a própria bióloga Tatiana Sampaio, que lidera a pesquisa, explica, eles basicamente olharam para a natureza e se perguntaram: como é que um axônio cresce normalmente? Bom, ele cresce seguindo uma pista de uma proteína específica, a laminina. Com a lesão, essa pista some. Então, qual foi a sacada deles? E se a gente fornecer a pista de novo? E pronto, o axônio começa a crescer. É uma lógica brilhante, super direta. Olha, a ciência por trás disso é fascinante, não tem como negar. Mas o que realmente importa, no fim das contas, é o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Então agora a gente vai mergulhar nas histórias e principalmente nos números que mostram o que a polilamina já conseguiu fazer. Para a gente ter uma ideia do tamanho do salto que isso representa, vamos olhar para o cenário atual. Historicamente, para uma lesão medular completa, a situação é bem desanimadora. A literatura médica diz que só 10% das pessoas com esse tipo de lesão recuperam alguma função motora. Apenas 10%. Guarda bem esse número aí. Ok. Agora, olha isso. No estudo acadêmico que foi feito com a polilaminação, esse número pulou para 75%. De 10 para 75%. O contraste é absurdo. É impressionante. E esse gráfico, nossa, ele coloca essa diferença em perspectiva de um jeito brutal. Dá uma olhada. A distância entre a recuperação padrão e a do estudo com polilaminina não é só uma diferença, é um abismo. É basicamente a diferença entre ter uma esperança muito, mas muito remota e passar a ter uma possibilidade real de melhora. Mas por trás desse número, desse 75%, existem momentos como esse aqui. Esse é o relato do Diogo. Ele sofreu uma queda, rompeu totalmente a medula e ele está descrevendo a primeira vez que um comando do cérebro conseguiu, de novo, chegar até o pé dele. É o tipo de relato que pega um dado frio, um número, e transforma em pura emoção. E olha, não parou só nesse primeiro movimento não. O progresso do Diogo mostra uma série de ganhos que sinceramente mudam a vida de uma pessoa. Coisas como recuperar o controle da bexiga, conseguir de novo fazer movimentos com o joelho e a coxa, a sensibilidade voltou até a altura do diafragma e ele já consegue contrair os músculos do abdômen. Cada um desses itens é uma vitória gigante. E tem mais um caso, o do Bruno, que adiciona uma peça super importante nesse quebra-cabeça. Ele foi tratado em menos de 24 horas depois do acidente. O resultado? 1 ano depois, ele estava andando de bengala. E essa informação sobre o tempo de tratamento, ela nos leva direto para uma das condições mais críticas para o sucesso da polilaminina. Porque, apesar de tudo isso parecer incrível, e é mesmo, a polilaminina não é uma solução mágica, entende? Existem condições bem específicas e uma corrida real contra o relógio para que ela possa funcionar. Vamos entender agora que condições são essas. Então o negócio é o seguinte, existe um tripé de condições que é fundamental. Primeiro, o tempo. A aplicação tem que ser feita em até 72 horas, 3 dias. Por quê? Porque depois disso o corpo começa a criar uma cicatriz no local que acaba bloqueando o caminho. Segundo, o tipo da lesão. Funciona para casos de rompimento total da medula e não para lesões que são só parciais. E terceiro, que é importantíssimo, não é só aplicar e pronto.
O tratamento precisa de muita fisioterapia depois por um longo tempo para ajudar a reconstruir tudo. E é justamente nesse terceiro ponto que surge um obstáculo gigante, um problema do mundo real. Porque, não adianta nada ter acesso ao medicamento se a reabilitação, a fisioterapia não está disponível. O próprio Diogo, que a gente viu com resultados tão incríveis, hoje enfrenta dificuldade para conseguir a fisioterapia especializada que ele precisa. É um gargalo sério no sistema. E essa combinação toda, a corrida contra o tempo de um lado e os resultados espetaculares do outro, acabou criando uma situação bem complexa. Um debate muito intenso entre a urgência de quem sofreu o acidente e a necessidade de seguir os protocolos científicos com todo rigor. Funciona assim. De um lado, a gente tem os pacientes e as famílias que simplesmente não têm tempo a perder. Com aquela janela de só 3 dias, eles estão indo para a justiça para tentar conseguir o tratamento na base do que se chama uso compassivo. É o desespero falando mais alto. Agora, do outro lado, tem uma parte da comunidade médica pedindo calma, falando, espera aí. Eles alertam que usar o medicamento em massa, sem ter todos os testes clínicos completos, pode ser perigoso. E essa batalha na justiça já é bem real. Os números mostram isso. Até agora, 55 pacientes entraram na justiça para ter acesso. Desses, 30 conseguiram autorização para o uso compassivo. E aqui tem um ponto que precisa ser dito com toda a responsabilidade. 4 pacientes que receberam a substância acabaram falecendo. É importante deixar claro que as investigações da equipe da pesquisa, até hoje, não encontraram nenhuma ligação direta entre as mortes e o tratamento. E essa citação do Marcelo, que é da ACD, resume, perfeitamente a preocupação do lado da cautela. O ponto é, sem um estudo clínico controlado, com tudo documentado, fica muito difícil saber exatamente como a droga age, quais são os possíveis efeitos colaterais e se acontecer alguma coisa de errado, como é que os médicos vão saber o que fazer? No fundo, o rigor da ciência existe para proteger os próprios pacientes. Ok, então, com toda essa discussão acontecendo, com essa tensão entre urgência e segurança, qual é o caminho oficial daqui para frente? Vamos olhar para o futuro agora e entender como essa pesquisa vai avançar de um jeito mais organizado, mais estruturado. Bom, o plano já está todo traçado. Já no próximo mês devem começar os testes clínicos oficiais, com o selo de aprovação da Anvisa. A partir daí são 3 fases de testes, que devem durar uns 4 anos mais ou menos, para ter certeza absoluta da segurança e da eficácia. E aí, se tudo, mas tudo mesmo, correr como esperado, a polilaminina pode finalmente chegar para o público em uns 5 anos. E a visão lá na frente, sabe? O grande objetivo de toda essa pesquisa dos cientistas da farmacêutica é que esse tratamento revolucionário não seja algo só para quem pode pagar. A grande meta é que ele seja absorvido pelo nosso sistema público, pelo SUS, e que se torne acessível para todo mundo no Brasil que precisar. E assim a gente encerra essa análise, voltando para essa pergunta que carrega o peso de 30 anos de ciência e, claro, a esperança de milhares e milhares de vidas. A jornada foi longa, a gente viu, e os desafios tanto na ciência quanto na ética são um gigante. Mas a grande questão que fica no ar é essa. Será que a gente está finalmente prestes a encontrar a chave para consertar esse trilho quebrado?